80 anos, vidas e ministérios são transformados. Contamos com uma infraestrutura pronta para ofertar cursos das modalidades presencial e à distância. Nossa biblioteca é totalmente informatizada e conta com mais de 35 mil volumes à disposição de nossos alunos. Temos também espaços para que nossos estudantes, professores e o capelão possam ter um momento de comunhão antes e no intervalo das aulas. A capela é um espaço muito aconchegante, com capacidade de acomodar 130 pessoas e frequentemente é utilizado para a celebração de cultos dos batistas da Grande Curitiba, aulas práticas, encontros e palestras. Nossos profissionais estão preparados para auxiliar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira palestra do Seminário Internacional, no qual temos... Tá ligado? Som. No qual temos o privilégio de ter aqui conosco o Dr. Sam Williams, amigo dessa faculdade já há um bom tempo. E hoje teremos também o privilégio de ouvir o nosso irmão Eliezer, que estará interpretando a palestra de hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar antes de passar a palavra aos nossos irmãos. Querido Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações, orientado, conduzido, nos provocado a partir da Tua palavra, a partir dos ensinamentos do Teu servo, e queremos agradecer de antemão a instrumentalidade dele sobre as nossas vidas, e muito obrigado, porque ele tem estado aqui conosco. Continue orientando, abençoando, para que esta noite também seja uma noite de aprendizado e, acima de tudo, maior intimidade contigo. Orienta, nos abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Convidamos então o Dr. Sam Williams, pastor Eliezer. Pastor, né? Boa noite. Good night, good evening. Bem-vindo à nossa penúltima noite. Vocês têm esta palavra? Penúltima, sim. Tem sido bênção demais para estar com vocês. Então, temos que mostrar uma foto aqui. Você tem meu PowerPoint. Ótimo. Não? Foi ontem à noite. Este é Burnout, chamada Burnout. Não. Ansiedade. Eu mandei hoje à tarde. Você não tem? Ok. Então, mandamos. Então, enquanto ele vai lá, eu vou começar a falar sobre missões aqui. Não. Aproveitar cada segundo. Tem a sua oportunidade. Falar de missões, né? Quem quer entregar, né, a sua vida para missões. Não, a gente vai falar sobre isso numa outra ocasião, né? Quem não fez inscrição ainda tem oportunidade, né, pastor? Vai ser uma bênção a gente estar aqui com vocês falando sobre chamado, missões, desafios aí dos povos não alcançados.
Então, quem vier, eu tenho certeza de que Deus vai estar falando aí ao coração de cada um de vocês. Estava agora, recentemente, agora faz um mês, estava ali no Cáucaso, no Azerbaijão. E aquela região toda ali, Cáucaso, Irã ao sul, Geórgia, os estãos que tem, né, Tajiquistão, Uzbequistão, são uma das regiões menos alcançadas no mundo. Você conta numa mão a quantidade de missionários que tem lá. E é uma das maiores necessidades de levantar trabalhadores para aquele lugar. Às vezes o povo tem medo quando você fala dessa região, mas é uma região muito linda. Há muitos povos ali que estão extremamente abertos para o evangelho, uma igreja viva, funcionando nas casas, não tem, a grande maioria não tem prédios, porque não pode, mas com sede da palavra de Deus. Eu fiquei horas ensinando a Bíblia e o povo queria mais. E era, sabe aquelas viagens que você sai esgotado de tanto, né, de ensinar jovens, adolescentes, querendo aprender da Bíblia. Não tem seminário teológico no país, não tem nenhum comentário bíblico traduzido para a língua deles, não tem nada dos recursos que a gente tem aqui. Então a gente precisa enviar os recursos. E a minha oração tem sido que missionários possam ser enviados para esses lugares. Eu falei que ia aproveitar esse minuto, né? Eu aproveitei. Ótimo. Chegamos, temos ordem e progresso aqui. Então, hoje à noite, o que eu gostaria de tratar é o assunto de burnout, ou o oposto, resiliência. Eu tenho duas netinhas. E eles são os mais beleza do mundo. Isto é Savannah. Agora ela tem 8 anos. Mas quando ela tinha 4 anos, a Savannah disse à minha esposa, Minderella, o nome do Minderella, Minderella, a vida é difícil. A vida é difícil, Minderella. Então, a minha esposa pediu, Savannah, como você sabia isto? And she said, well, I just learned it. E ela disse, eu só aprendi isso. 4 years old. 4 anos de idade. She's already learned that life is hard. Ela já aprendeu que a vida é dura. It doesn't take much time, does it? Não leva muito tempo, certo? One of the first things that we learn in ministry, right? Uma das primeiras coisas que a gente aprende no ministério, certo? Is that whether you are pastor or teacher or counselor or missionary, it's not easy. Que quer você seja pastor, missionário, conselheiro, professor, não é fácil. It's good, but it's not easy. É bom, mas não é fácil. And it's hard, I think, for one big reason. E é difícil, e eu acredito que por uma importante razão. Because it requires love. Porque ele requer amor. And the Bible says, if it's not love, it's nothing. E a Bíblia diz que se não for por amor, então não vale nada. Então isso não é nada. Yeah. Go ahead and read that for us. Vamos ler ali, 1 Coríntios 13, de 2 a 8. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece.
O amor nunca perece. E isto não é fácil para mim. Por quê? Porque, às vezes, o meu amor perece. Sem dúvida. Talvez cada dia. You know, in my role as a psychologist, Então, no meu papel como psicólogo, many times my patients will ask me about how to help them get through their relationship problems. muitos dos meus pacientes, eles chegam para mim perguntando como é que eu posso resolver esse meu problema aqui de relacionamento. E disse, Dr. Williams, o que eu vou fazer? And I say, I have two answers for you. E aí eu falo, eu tenho duas respostas para você. First, I don't know yet. That's for us to figure out. We'll talk, we'll pray, we'll figure it out, but I don't know right now. E a primeira resposta é, eu não sei, nós vamos descobrir isso, nós vamos orar, nós vamos conversar e a gente vai descobrir isso no processo. One of the things that you learn the longer you're in ministry is you don't answer questions too quick. Uma das coisas que você aprende no ministério é que você não faz... Uma das coisas que você não faz... One of the things that you don't do is... Sorry. Is give quick answers. É dar respostas rápidas. Okay. So we all know that in ministry, practical wisdom comes after you've listened and listened and listened, and then you begin to sort out the details, and then maybe you can find wisdom. E uma das coisas que a gente sabe no ministério é que você vai ouvindo, vai aprendendo, e aí no processo lá na frente você realmente aprende aquilo que você tanto ouviu. Então você vai achar sabedoria. Mas requer tempo, não? É processo. But then my second answer to my patients that want to know what to do with their relationship problems. Mas a minha segunda resposta para o paciente que me perguntou como que eu posso resolver o meu problema, I tell them, I'm certain of this one. e eu respondo, isso eu estou certo disso. Whatever problem you're confronting, Qualquer problema que você esteja enfrentando, love is always the next best step. o amor é sempre o melhor próximo passo. Always, 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 always. Whatever Sempre, problem sempre, you're sempre, confronting sempre. right now. Não importa o problema que você esteja enfrentando agora. What do? O que você vai fazer? I am certain that God wants you to continue loving. Eu tenho certeza de que o Senhor quer que você continue amando. Loving Him and loving others. Amando a Ele e amando outros. Sem dúvida. No doubt. So, how do we produce 1 Corinthians 13 love? Então, como é que a gente produz o amor de 1 Coríntios 13? Sometimes I call it always love. Então, às vezes eu chamo isso de sempre amar. Or my personal translation of 13:7 is, o amor é resiliente. Nunca perece. So let's talk about resilience a little bit here tonight. Então, vamos falar sobre resiliência um pouco aqui nessa noite. And some of what I'm going to do in here, you'll see it up there, but it's not always starting at the top. It might be in the middle, but so you can go where you want. Ok. So first, resilience is the capacity to bend and yet not break, to bounce back. Então, a resiliência é a capacidade de envergar ou dobrar, mas não quebrar, se recuperar, se flexibilizar, enfrentar adversidades e se recuperar. So we learn to weather adversities, we learn to recover. Então, a gente aprende a enfrentar as adversidades e se recuperar. So resilience is like a healthy tree with deep roots that's able to weather the storms that come. Então, a resiliência é essa árvore com raízes profundas que consegue ser maleável frente a essas tempestades que vêm sobre ela. And because that tree is planted in good soil and it's been well watered, e porque essa árvore ela está plantada num bom solo e ela tem sido regada, and it has good sunlight,
e ela tem uma boa iluminação do sol. So all its branches are green and vibrant. Então todos os seus ramos, eles são verdes e vibrantes. So they bend and flex when the wind blows hard. They do not break. Então eles dobram e voltam ao normal quando vêm as tempestades, eles não quebram. Another metaphor that's helpful is resilience is like a good rubber band. E outra metáfora é que a resiliência é como um bom elástico. Yeah. You can stretch it and stretch it and stretch it and keep stretching it and it doesn't break. Você pode esticar, 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 continuar esticando e ele não vai quebrar. In my field, sometimes we call this psychological or mental flexibility. Então, muitas vezes na minha área a gente chama isso de uma flexibilidade psicológica. So this is the capacity to get up every morning and keep on going lovingly and wisely. Então, essa é a capacidade de você acordar todas as manhãs e continuar amando, continuar trabalhando naquilo que você estava fazendo. So you keep showing up every day. Então, você continua indo, se apresentando todos os dias para fazer o que você And estava fazendo. sometimes that means that we have to hold our tongue. Às vezes isso significa que a gente tem que segurar a nossa língua, But it means that we don't give up. mas significa que a gente não desiste. So we do what Paul says in 1 Thessalonians 5. Então, a gente faz aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5. Versículo 14, ele disse, admonish the unruly or the idle. Ele diz, admoeste aquele que é... Desobediência? aquele que é desobediente, ou no termo em português, a nossa tradução não usa essa palavra, ele coloca a pessoa, como é que é? O ocioso, admoeste o ocioso. Yeah. And it says then to encourage the faint-hearted, we talked about this last night, Encoraje aquele que está desanimado, and to help or hold on to the weak. e ajude e fortaleça aquele que é fraco, But he says somehow be patient with all of them. mas de alguma forma seja paciente com todos eles. Okay. So these metaphors of a strong, vibrant, healthy tree or a good flexible rubber band Então essas metáforas dessa saudável, forte, flexível árvore, ou desse elástico que pode ser flexível, are also instructive in that at some point any tree breaks, at some point any rubber band will break. eles são úteis também, porque nós sabemos que mesmo as árvores, elas podem até um certo momento serem quebradas, e o elástico também pode até um certo momento ser rompido. And likewise for us. E é a mesma coisa para nós. Burnout is approaching that point where you are breaking. You are in the process of breaking. E o burnout é esse processo na qual você está chegando nesse momento de romper, de quebrar. There was only one human being on this earth that never broke. Só tem um ser humano na Terra que nunca quebrou. But the rest of us, we are but flesh, and we are not the Son of God the way Jesus was, and so we break. E todos nós somos seres humanos feitos de carne, nós não somos como Jesus, Cristo, então todos nós quebramos. Okay? And, so sometimes maybe it's just that you run out of gas. The needle is on empty. Então muitas vezes você pode olhar lá no seu visor do teu carro, como se a agulha ali da gasolina ela estivesse no vazio, chegando no vazio. So we can run out of love, right? We don't have much gas, much love left sometimes. Às vezes a gente pode chegar, o nosso combustível de amor ali está chegando no zero, e a gente pode chegar realmente nesse vazio no nosso tanque. So psychologists call this compassion fatigue. Então, os psicólogos chamam isso de fadiga de compaixão. Okay? But that's not exactly the same as burnout. Mas isso não é a mesma coisa que burnout. It might be a step to burnout, but it's not there. Pode ser um passo para o burnout, mas não é burnout. So burnout is when you don't just run out of gas, but the engine breaks down and
you've got to pull over because the car is not working at all. Então, o burnout não é apenas que a gasolina está vazia, mas você quebrou o carro, o motor queimou, e agora você tem que parar o carro e ele precisa de assistência. A person that is burning out cannot just pull over and fill the tank up with gas for a weekend and be okay. Uma pessoa que passou pelo burnout, está passando pelo burnout, ela não pode simplesmente parar o carro, encher ali de gasolina, né, passar um fim de semana, talvez, enchendo o tanque de amor e então continuar o trabalho. Okay. With burnout, you've got to pull over. You've got to let the mechanic lift up the hood. You've got to let him hook up his instruments because something's really wrong with this car. Com o burnout, você tem que parar o carro, tem que chamar o mecânico, ele vai abrir o capô, vai trazer os equipamentos para ver o que está errado e ele vai ter que tratar o problema no teu motor. So I do want to differentiate between being burned out versus just being out of gas and being able to pull over and take a good weekend and then you're okay. Eu quero fazer essa diferenciação entre o burnout e esse problema da falta de gasolina, que você pode parar um fim de semana, se encher o tanque de amor novamente e continuar. São duas coisas diferentes. So with burnout, it's like you're driving in your car and the yellow light is no longer yellow, it's red now. Então, burnout é como se você estivesse dirigindo o teu carro e aquela luz amarela já não é mais amarela, ela está vermelha. And you know something's wrong. This is not working right. E você sabe que tem alguma coisa errada, não está dando certo. So maybe you're having a panic attack. Talvez você esteja tendo um ataque de pânico. Or you're developing suicidal thoughts. Ou você tem tido pensamentos suicidas. Or you begin fooling around with a person that is not your spouse. Ou talvez você começou a ter alguns tipos de relacionamentos indevidos com uma mulher ou um homem que não seja teu marido, tua esposa. Or you go back to drinking or drugs the way you used to. Ou então você se voltou para a bebida ou para drogas, coisas que você não costumava fazer. You see, for a person that's burning out, they must take time, a lot of time, and figure out what's wrong. We need a mechanic, we need pastors, we need psychologists, we need counselors. Então, para uma pessoa que está passando pelo burnout, ela precisa parar, ela precisa esperar, porque isso vai requerer tempo e muito tempo. Essa pessoa vai precisar de pastor, nós precisamos de conselheiros, psicólogos, essa pessoa precisa de ajuda. So let me give you an example from my own life. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês a partir da minha própria vida. So many years ago, I was doing an internship in a psychiatric hospital in San Diego. Então, há muitos anos atrás, eu estava fazendo um estágio num hospital psiquiátrico lá em San Diego. And but my girlfriend and I had broken up, and I was extremely sad, and I was hurt, and I didn't feel like I could go to work, even though I had patients to see and counsel that day. Então, eu e a minha namorada, nós rompemos e eu estava muito triste, eu não sabia se eu podia continuar, como que eu continuaria fazendo as coisas que eu estava fazendo, mas eu tinha pacientes para poder atender, eu tinha ali várias coisas que eu precisava continuar fazendo. So I called my supervisor, Dr. Kramer. Então, eu liguei para o meu supervisor, Dr. Kramer. I said, Doctor, I can't do it. I just can't do it. E eu falei para ele, Dr. Kramer, eu não consigo, simplesmente não consigo. I'm so hurt, I'm so upset. I'm so stressed. Eu tô tão bravo, eu tô tão estressado. And she said, well, what happened? I said, well, Terry and I broke up. Então, ela perguntou para mim, o que aconteceu? E eu falei, eu e a minha namorada, nós rompemos, nós terminamos. She said, I'll tell you what, how about your first patient today is you and you come see me? Então, quem sabe, vamos fazer o seguinte, se você for o primeiro paciente de hoje e você me ver hoje. Yeah. And so I went in and I took Dr. Kramer for an hour, and then I went to work and worked the rest of the day. E aí eu fui, conversei com o Dr. Kramer, e aí conversei com ela, e depois disso eu fui trabalhar. That's how it is in ministry, right? É assim que é no ministério, certo? Hard things still happen. Coisas difíceis ainda acontecem. Just today I had a very difficult conversation with a family member that was so hard.
Então, hoje mesmo, eu tive uma conversa tão difícil com um membro da família, que foi tão difícil. I thought, how am I going to go speak tonight? E aí eu pensei, como é que eu vou falar hoje à noite? Well, Dr. Kramer taught me a lesson 40 years ago. Bom, I a doutora can. Kramer me deu uma lição há muitos anos atrás. Eu aprendi. I was hurt, I was frustrated, but I was not burned out. Eu estava ferido, eu estava frustrado, mas eu não estava num burnout. Eu pude funcionar. E eu funcionei. E hoje à noite vocês vão ver o que eu posso fazer. Second example from my life. Segundo exemplo da minha vida. Just about 3 weeks ago, we had a big expert in domestic violence come to my church and my seminary. Couple weeks. Couple weeks ago. 2 semanas atrás, nós tivemos algumas ações de violência dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, algumas experiências. So we had this expert to come and speak on domestic violence. Nós tivemos essa pessoa que veio para falar sobre violência doméstica. And he's a friend of mine, so I kind of hosted him and had to show him around, and we interviewed him, and I went to all of his teachings. Ela é minha amiga, então ela veio, eu apresentei tudo. Nós fizemos isso como uma forma de entrevista ali. So we went hard at it for 2.5 days straight. We worked 2.5 days straight from 9 a.m. to 9 p.m. Então nós trabalhamos 2 dias e meio, desde as 9 da manhã até as 10 da noite, o dia inteiro. Same. And I was exhausted. E eu estava exausto. But I took the next 2 afternoons off. I did not work. Mas eu tirei as próximas 2 tardes para descansar, eu não fui trabalhar. And I recovered. E eu estava recuperado. That was not burnout either. Isso também não foi burnout. I was just kind of exhausted. Eu estava, exausto. So these are normal occurrences in ministry. You guys have already had to go through this Isso stuff, I'm são sure. ocorrências normais na vida, no ministério, eu tenho certeza que vocês já tiveram. But let me give you a third example. Mas deixa eu dar a vocês um terceiro exemplo. In the fall of 2016, No outono de 2016, I had my whole life going on. I'm a professor full-time, I'm a counselor, I'm a elder at my church, not to mention my wife and my kids and my dogs and my cat. então eu estava com a minha vida ali funcionando, eu sou professor, eu sou conselheiro, que é um conselheiro, tipo psicólogo, né? A gente não tem aqui. Eu, além disso tudo, sou pai, sou marido, sou avô, tenho os meus cachorros, tenho os meus gatos. So I have a full life, right? Eu tenho uma vida toda, certo? Uma vida Kind of cheia. like Reginaldo and Renato. They have a very full life. Então, é como o Reginaldo, Renato, eles também têm uma vida cheia, certo? But 3 things happened in that fall. Mas 3 coisas aconteceram naquele outono. Within 6 weeks, these 3. Então, entre 6 semanas, One of the members of our church that I and my pastor was counseling, we learned that he had been sexually abusing his teenage daughter. um dos membros da minha igreja, a qual eu era um dos anciões ali, eu e o meu pastor, descobrimos que ele estava abusando sexualmente de uma pessoa. So one morning he texted me. Então, em uma manhã, ele me mandou uma mensagem de texto. And his text just said, I did it. E aí ele mandou dizendo para mim, eu fiz isso. So I invited him over to my house. Então eu convidei ele para minha casa. Had my pastor come over. O meu pastor veio junto. E ele confessou tudo. E ele confessou tudo. Sorry. Yeah. And then we encouraged him to report himself to the police. E aí nós o aconselhamos para ele confessar tudo, fazer um report lá para a polícia. And in my country, I am obligated E no to meu report país, this. eu sou obrigado a reportar isso. And if I do not, I am guilty of a crime. E se eu não faço isso, eu sou culpado de um crime. But he said, no, I'm not going to do that. Mas ele disse, não, eu não vou fazer isso. And my pastor and I said, well, if you do not do it by tomorrow morning, we will go to the police station and we will have to report you. Mas eu e meu pastor falamos, olha, se você não fizer isso, eu
e o meu pastor, vamos amanhã de manhã na polícia e nós vamos entregar você. So the next morning I was in the detective's office telling him what this man had told me. Então, no dia seguinte, eu estava lá no escritório do detetive falando o que esse homem tinha feito. My heart was so heavy. Meu coração estava tão pesado. I saw this man get saved in my church. Eu vi esse homem ser salvo, entregar a vida dele para Jesus na minha I igreja. saw him play on our worship team. Eu vi ele tocando no grupo de louvor. And then a couple weeks later, E aí, 2 semanas depois, one of our members, she had moved down to Florida because she went down there to marry her noivo. e uma das mulheres lá da nossa igreja, ela tinha se mudado para Flórida para poder casar com seu noivo, que era de lá. And so they were preparing the house that they were going to live in, the apartment Então, that they were renting. They were getting it all ready for after the marriage. Então, eles estavam preparando a casa, o apartamento, para deixar tudo pronto para quando eles voltassem depois do casamento. And the landlord, the guy that owned the apartments and rented them, who was dementing, he had Alzheimer's dementia. Mas o homem que era o dono daquele, que estava alugando, né, para eles, ele tinha problemas mentais. Demência. Demência. Isto. Well, he got angry about them leaving their truck in the wrong place when they were unpacking. Então, esse homem ficou bravo com eles porque eles estacionaram o ônibus, o caminhão, num lugar onde não era para estacionar. So he came out with a gun. Então, ele veio com uma arma. And he shot and killed the noivo. E ele foi e atirou no homem, no noivo. 3 days before the marriage. 3 dias antes do casamento. Again, just my heart was broken. Então, meu coração foi quebrado. And then 3 weeks later, E aí, 3 semanas depois, one of my dear friends, um dos meus queridos amigos, he's a New Testament professor at Southeastern with ele me. era um professor do Novo Testamento lá no Seminário Southeastern, And one of the elders with me at my church. e um dos anciãos presbíteros lá da minha igreja comigo. I got a call from my pastor one night, and he simply said, Sam, come over to Ben and Marion's. Their son Brandon just took his life. Então, eu recebi uma ligação do meu pastor falando assim: Sam, venha para a casa desse irmão, porque nessa noite o filho deles cometeu suicídio. So my wife and I were there 30 minutes after they found their son hanging at the end of the block in a tree. Então, eu e a minha esposa estávamos lá 30 minutos depois que eles tinham encontrado o filho dele enforcado no final da rua, em uma das árvores. I have talked with lots of parents that have suffered a lot because of problems their children have had. Eu conversei com muitas famílias que sofreram com problemas dos seus filhos. But I've never heard that kind of pain from a parent in my whole life that I heard that night. Mas eu nunca ouvi tanta dor, tanto sofrimento de alguém como eu sofri, como eu ouvi naquela noite. So after these 6 weeks and these 3 difficult events, Então, depois dessas 6 semanas e esses 3 eventos muito difíceis, eu fui cozinhado. I was cooked. I was burned out. eu estava exausto, eu estava num burnout. I simply felt sick. Eu me senti doente. I've never felt that way before, and I've never felt that way since. Eu nunca me senti daquele jeito antes e também nunca mais me senti depois. Okay. And I did not recover in a week or 2 or 3 or 4. Mas eu não me recuperei em uma semana, ou 2, ou 3, ou 4. I kept feeling sick. Eu continuei me sentindo mal. The word that we have in English is malaise. A palavra que a gente tem em inglês é malaise. É Mal-estar, talvez? mal-estar, mas é mais forte. Yeah, isto. É quase uma doença, mas o meu corpo, eu não tinha uma doença oficial, e eu não tinha deprimido, eu conheço, eu entendo deprimido, eu não tinha.
uma desordem de ansiedade, foi uma outra coisa. But it never went away. Mas isso não estava indo embora. Every day, Todo dia, week after week, semana após semana, I was not getting well. eu não estava melhorando. So I did continue to show up in the classroom. I continued to teach my clients, Então, eu teach my continuei students, and indo para a sala de aula, counsel continuei my ensinando, dando aula, aconselhando os meus pacientes. the good news is that the Lord did sustain me, A boa notícia é que o Senhor me sustentou, but I felt sick all the time. mas eu me senti doente, mal, o tempo todo. Okay. And it was all I could do to prepare my lessons, to E look eu- at my E eu clients. tinha todos os meus deveres ainda para fazer, eu tinha aula para preparar, eu tinha que falar com os meus pacientes. So once I figured out what was going on, that I was burned out, and this is an official diagnosis by the World Health Organization. Mas We'll look at that. no momento em que eu descobri e percebi que eu estava passando por um burnout, e esse é um diagnóstico que é definido pela OMS, né? Isto. E a gente já vai entrar nesse ponto. So it took me about a year to recover, Isso levou cerca de um ano para eu me recuperar. but I only recovered because I reduced my schedule by about 30 to 35%. Mas isso só aconteceu porque eu diminuí a minha agenda, as minhas responsabilidades, em cerca de 35%. So I told my seminary that I could only teach 3 classes and not 4 or 5. Então eu falei para o meu seminário que eu poderia ensinar somente 3 matérias e não 4 ou 5. I took a year sabbatical as an elder in my church. Eu tirei um ano sabático como presbítero da minha igreja. And I decided I would not counsel any complex cases. E eu também decidi que eu não iria aconselhar nenhum caso complexo. No abuse cases and no high conflict marriages. Nenhum caso de abuso ou de relacionamentos, de casamentos que eram mais estressantes. And as I said, I did continue to teach, I did continue to counsel, and it was difficult, but it was not rewarding. It wasn't satisfying. Então, mas eu continuei dando aula, continuei aconselhando, mas não era algo satisfatório. I was happy to just get to the end of the day, just to make it. Simplesmente, eu só ficava feliz simplesmente para terminar o dia. And that itself was the grace of God for Sam. E nisso, só isso foi a graça de Deus para mim. And I was very, very grateful for his sustaining grace. And I could see him working through me. And I was glad for that, but it took me a long time to feel better. E eu sou muito grato a Deus por ver essa graça de Deus na minha vida e de ver Ele agindo na minha vida até hoje. Okay. So I want to give you some formal definitions of burnout. Então eu quero dar a vocês algumas definições formais de burnout. Okay. So the first is that it is let's see, The first one, the second. Let's see here. Okay. So it's a psychological state Então é um estado psicológico caused by stress causado por estresse, from your job, prolonged stress. por um estresse prolongado de um trabalho. Okay. So it's brought about, you can see, by devotion to a cause. Can I fix? I think the translation is not Yes, accurate because definitely. I remember the English. Definitely. Primeira definição ali é um estado psicológico causado por estresse prolongado em um local de trabalho, tá? Que é em inglês a expressão num local de trabalho. And it's a state of fatigue E burnout é um estado de fadiga
where you're in a job that failed to produce the rewards that you were hoping for. Em um estado em que você deixa de receber as recompensas a qual você está esperando receber. And during this fall of 2016, I was not expecting 2 deaths and sexual abuse. Então, nesse ano de 2016, eu não estava esperando ter 2 mortes e um caso de abuso sexual. So this last definition here Então, essa by última Maslach, definição ali de Maslach, it is a syndrome of emotional exhaustion. então, burnout é uma síndrome de exaustão emocional. Okay. Second, of depersonalization, detachment, isolation. You can say that however you want. Então, é uma despersonalização, que é um distanciamento, isolamento, cinismo e uma realização pessoal, uma sensação de realização pessoal reduzida. And also where you begin to wonder if you can really do your job very well at all. Your sense of personal effectiveness is really low. E aí, esse sentimento, essa percepção de que você está sendo efetivo, ela é muito baixa. Você não se sente se realizando. So, and then this last sentence here, it's a response to the chronic strain of dealing with other people, especially when they're troubled and they have big problems. Então, essa última definição ali é uma resposta à tensão emocional crônica de lidar extensivamente com outros seres humanos, especialmente quando estão perturbados ou com problemas. So it tends to have a gradual onset. Então, ao invés de ter um desenvolvimento gradual, so this is one of the keys to understanding it. It has progressive, a little bit at a time, onset. O burnout ele tem um início gradual e ele vai. Burnout has, or because you said it doesn't. It has a gradual onset. Ok. Então, o burnout ele tem um início gradual. Desculpa. Isto. So we call that the frog in the kettle Então a gente phenomenon. chama isso de o fenômeno do sapo dentro da chaleira. Yeah. So, you can take a frog and put it in a kettle, Então and você- provided the water is air temperature, Então você pode colocar, né, um sapo dentro da chaleira, vamos dizer, na temperatura do clima agora, and the frog stays right there in the kettle. e o sapo vai ficar lá. And then you turn the burner on E aí você liga o fogo, and let it heat up just a little bit at a time, e aí você deixa esquentando um pouquinho a cada minuto ali, and the frog never jumps out. e o sapo nunca pula. And with time, he's cooked. E aí, com o tempo, ele é cozinhado. Now you throw that frog in a hot water, and it's probably going to jump out. E aí, mas se você pegar um sapo e jogá-lo na água quente, ele provavelmente vai pular dali. So this is one of the tricky things, one of the deceptive things about burnout is you don't necessarily notice until you're cooked. Esse é um dos pontos enganadores, né? Que quando você está num processo de burnout, você não percebe. So as you can see here, we get to this place of where you're fatigued, you're exhausted. Então você pode ver que esse é um lugar onde você experimenta fadiga, exaustão. And these feelings are chronic. They're there almost every day. E esses são sentimentos crônicos, eles são quase todos os dias. And as I said earlier, you don't recover with a good weekend or even a week off. It stays. E aí é por isso que você não recupera isso num final de semana ou mesmo numa semana. And typically the person over time begins to feel more and more lonely, more and more isolated, and more disconnected, even from friends and family. E tipicamente essa pessoa, com o tempo, ela se torna mais desconectada, ela se ausenta das pessoas, da família, ela se sente isolada. Okay. So this is the official definition from the Este.
Essa é a definição oficial da OMS. So you can go ahead and read that for us. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi manejado com sucesso. Nice. É caracterizado por 3 dimensões. 1, sentimentos de esgotamento da energia ou exaustão, aumento da distância mental do trabalho, sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho, redução da eficácia profissional. So typically the sequence that we see Então, tipicamente, a sequência que vê it starts with this emotional and physical exhaustion. começa com essa exaustão emocional e física. This is usually the first and most obvious sign of burnout. Esse normalmente é o primeiro e o mais óbvio sinal do burnout. It's also the symptom that is most closely related in some people to depression and anxiety disorders. E esse também é o sintoma em muitas pessoas que é mais conectado com os sintomas da depressão e ataques de ansiedade. I was fortunate. I did not develop depression or an anxiety disorder. Para mim foi diferente porque eu nunca tive depressão ou ataques de ansiedade. But if you have tendencies in that direction, Mas se você tem tendências nessa direção, you probably will get depressed or anxious. você provavelmente vai se tornar deprimido ou ansioso. Okay. So let me talk a little more about emotions. Então, deixa eu falar um pouco sobre emoções. We talked about that a couple nights ago. A gente falou sobre isso 2 noites atrás. And so the way that emotions work or function is that they usually come and then they go. A maneira pela qual as emoções funcionam é que da maneira que elas vêm, elas também vão. So there's a natural process of coming and then going. Então, existe um processo natural de vir e então ir. One of my favorite psychologists of emotion, Dr. Greenberg, says, Um dos meus favoritos psicólogos, Dr. Greenberg, diz, in order to leave an emotion, you must arrive at it first. então, para você deixar uma emoção, primeiro você precisa recebê-la. So in other words, in order to work through an emotion, you must have it first. Então, ou seja, em outras palavras, na medida de que essa emoção passe através de você, você precisa primeiro recebê-la bem, né? Welcome her. So we learn to sit with it, to give it space and some attention. Então você precisa sentar com ela, dar espaço a ela e dar atenção a ela. So a healthy experience of emotion Então uma experiência saudável de is emoção like a wave. é como uma onda, Small at first and then it builds pequena no início e aí ela curva, and then it crests and then it e dissipates, aí ela subsides. ela alcança o clímax e aí então ela cai, ela se dissipa e ela então se perde. Okay. So our emotions can come on as a result of something in our mind Então as or nossas something out emoções in our environment. podem vir, seja por alguma coisa na nossa mente ou então por alguma coisa no ambiente. So let me use another metaphor to help us understand how emotions work. Então, deixa eu usar uma outra metáfora para falar sobre como as emoções funcionam. So emotions are like tunnels. As emoções, elas são como túneis. Okay? With a tunnel, you enter it, right? Como um túnel, você entra nele, certo? And if you keep going all the way through, Se not você stopping, continuar indo nele sem parar, eventually you see the light at the end of the tunnel and then you keep going and you get to the other side. eventualmente você vai ver uma luz no final do túnel, você continua indo e então, de repente, você sai do túnel. And then you breathe deep and I'm out. E aí você respira fundo, porque agora estou fora do túnel. Emotional exhaustion happens when we get stuck in the tunnel. Exaustão emocional é quando você se vê preso dentro do túnel. Now, sometimes that is because we keep getting exposed to the same kinds of situations over and over and over. Muitas vezes isso acontece porque nós somos expostos às mesmas situações novamente. And sometimes that's why ministry E muitas vezes é por isso que o ministério and other people in other helping professions e outras pessoas em profissões de ajuda get burned out more often than
businessmen. Eles sofrem burnout com muito mais frequência do que homens de negócio, por exemplo. So they have many tunnels that they must go through. Então existem muitos túneis pela qual eles precisam atravessar. And likewise for those that are pastores titulares. E isso é similar a pastores titulares. Cada domingo, o que acontece? Você tem que preparar mais um sermão, você tem que entregar mais um sermão. Sunday always comes, the next sermon always comes. Domingo sempre vem, a próxima sermão sempre vem, e isso nunca para. Okay. So sometimes we get stuck in our emotional tunnels because we don't know what to do with our emotions. Então muitas vezes a gente se vê preso no meio dos nossos túneis emocionais porque a gente não sabe o que fazer com as nossas emoções. And this is one of the things I really wanted to encourage you in this week is simply to be honest with yourself and kind with yourself about how you feel and share it with God like the psalmists. Então uma das And coisas share it with your friends. que eu quero encorajar vocês nessa semana é que você ser sincero, ser honesto com você mesmo, com as suas emoções, ser também gentil com você mesmo, e você compartilhar isso com uma pessoa, com um pastor, sobre as suas emoções de forma sincera. So once again, you got to have an emotion in order to leave it. Então você precisa, mais uma vez, você precisa ter uma emoção para que você possa deixá-la ir. Okay? You never get to the other side of the tunnel and into the light unless you enter it. Você nunca vai chegar do outro lado do túnel e ver a luz sem que você realmente entre e atravesse o túnel. So this is why it's good for you to notice your emotions and name them and share them with God and other people you trust. Então é por isso que é bom você notar essa emoção, você dar nome a essa emoção e você compartilhar dessa emoção com Deus e com alguém. That's how we get through the tunnel and into the light on the other side. É assim que a gente atravessa o túnel e chega na luz que tem lá. Okay. Another metaphor that's sometimes helpful is emotion, like we said, is kind of like a wave. Então, outra metáfora, né, como a gente falou, que a emoção ela é como uma onda. And we learn to surf on the waves rather than be wiped out by them. Que a gente aprende a surfar a onda ao invés da gente levar um pacote ali da onda. You've seen the surfistas por aqui, não? Tem... E parece que eles estão tendo um bom tempo, não? Mas se você fosse nas ondas e estava lá firme, não vou mover, então você não tem um bom tempo. Right? The ondas are going to wipe you out. Então, de alguma forma, se você ficar ali parado, né, a onda vai te dar um caixote, né? Pacote, acho que é o termo que a gente usa. Né? So, okay, that was a kind of a free footnote again about how emotions work. Então, esse era uma nota de rodapé aí sobre como que as emoções funcionam. The second step, usually in burnout, is the development of alienation, cynicism, loneliness, solidão. Então, outros diagnósticos, né, que aparecem nessa segunda etapa, esses sintomas são alienação, cinismo, esse distanciamento relacional, ressentimento crescente, negativismo sem resolução, perda de empatia. So it's kind of like you've spent all of your relational capital is gone. É como se você tivesse gasto todo o seu capital relacional. And you're just emotionally and relationally empty. É como se você estivesse emocionalmente e relacionalmente vazio. Okay. And then the third step is this either you are vocationally ineffective or maybe you just feel vocationally ineffective. Might be either. E o terceiro é que talvez você esteja realmente enfrentando uma ineficácia vocacional ou que você apenas se sinta ineficientemente em sua vocação. So there's been a lot of debate among psychologists about
what the real cause of burnout is. Existe muito debate sobre qual é a verdadeira causa do burnout. Some of them say it's a personal problem. Então, It's an individual muita problem. gente vai falar que isso é um problema do indivíduo. And then others say, no, it's a job problem. It's a work context, environment problem. Outros vão dizer, não, isso é um problema do trabalho, é do contexto do trabalho. I think it's wiser to acknowledge both. Eu acho que é sábio reconhecer os dois. And with some people, it is more personal because they're just less resilient. They have a history of mental disorders and emotional problems. Para alguns, realmente vai ser mais pessoal, porque a pessoa não é tão resiliente, ela tem uma tendência a ter mais dificuldades na sua área mental, às vezes, né, de ansiedade. And then on the other hand, some work environments can be extremely stressful. E, do outro lado, há muitos ambientes de trabalho que se tornam muitas vezes estressantes, extremamente estressantes. And some of you know, whether you're pastors or not, some churches can be extremely difficult and stressful. E muitos de vocês podem saber, muitos pastores sabem que existem muitos ambientes de igrejas que são extremamente estressantes. And I think especially on the lead pastors, this weight of the church is something that never goes away. Eu acho que principalmente para os pastores sêniors, titulares, esse estilo de vida da igreja, essas demandas da igreja, delas nunca param. Okay. It's interesting, there was a study done of pastors, and they did what's called a job analysis. They look at a given job to figure out all the different duties of that job. Então foi feita uma pesquisa ali sobre o papel do pastor, e foi colocado ali os diferentes trabalhos, diferentes funções ali do pastor. So a job analysis just looks at the main types of work in any profession. Então foram colocados aí essa análise de trabalho para qualquer profissão. So they did a study of the role of pastor, the profession of pastor. Então eles fizeram esse estudo acerca do papel do pastor, a profissão pastoral. They found it was one of the most complicated jobs they studied. E eles disseram que é um dos trabalhos mais complicados que tem. So they found that it included 13 task clusters. Então eles descobriram que essa definição da função pastoral encontravam 13 pontos, 13 clusters de definição ali dentro. Yeah. So a pastor has to be an administrator. Então o pastor precisa ser um administrador, pastoral care, ter um cuidado pastoral, preach, pregar, teach, ensinar, evangelize, evangelizar, lead, liderar, publicity and communications, fazer comunicação e publicidade, relate to the community, relacionar-se com a comunidade, relate to the denomination, relacionar-se com a denominação, and counsel. E aconselhar. This is not a simple job. Isso não é um trabalho simples. It is one of the most complex that they found. É um dos mais complexos, foi o que eles encontraram. So, então, my best friends are pastors. Os meus melhores amigos são pastores. I think they have the most important job on the planet. Eu acho que eles têm um dos mais importantes trabalhos no planeta. But because they are my close friends, I also know it's one of the most difficult jobs on the planet. Mas porque eles são meus melhores amigos, alguns dos meus melhores amigos, eu também sei que esse também é um dos mais difíceis trabalhos no planeta. So, while people in a variety of different kinds of helping professions can suffer burnout. Então, pessoas de muitos diferentes profissões de cuidado podem sofrer burnout. I have a particular concern for pastors. Eu tenho uma preocupação particular para com os pastores. Because they have the most important job on the planet. Porque eles têm o trabalho mais importante no planeta. It's so much more important than being a president of a country. É muito mais importante do que ser o presidente em um país. Okay? Those countries just last a few hundred years. Esses países só duram alguns séculos.
but people last forever. Mas as pessoas, elas duram para sempre. Okay. So once again, this is one of the difficulties in that particular role, is that pastors are really, people expect them to be generalists and be able to do everything. Então, uma das maiores dificuldades com relação à função pastoral é que é esperado que ele seja um generalista, que ele saiba e faça de tudo. But most pastors are specialists. They're really just good in 2 or 3 or 4 areas. Mas os nossos pastores, eles muitas vezes são especialistas, eles são bons em, muitas vezes, 2 ou 3 coisas. So, let me say a few more things about the pastor-church relationship. Então, deixa eu falar mais algumas coisas sobre esse relacionamento do pastor e a igreja. Another study at Notre Dame University, one of our most famous universities, Notre Dame. Um dos estudos da Universidade Notre Dame, que é uma das mais reconhecidas, They found that strong, positive relationships between the pastor and the congregation was the most important determinant of pastoral well-being. Então, eles descobriram que um dos fatores mais importantes para a saúde do pastor foi um relacionamento forte, saudável, próximo do pastor com a sua comunidade. Com a sua igreja. Com a sua igreja, comunidade eclesiástica. Yeah. So they found that this pastor-church relationship was actually even more powerful than the pastor's relationship with his family in terms of his sense of pastoral well-being. Então, e eles descobriram que esse relacionamento do pastor com a sua igreja era um fator mais importante até do que o relacionamento do pastor com a sua família. You know, as I said, I have a lot of friends that are pastors. Então, como eu disse, eu tenho muitos amigos que são pastores. And I have a lot of friends that are missionaries. E eu tenho muitos amigos que são missionários. And sometimes when I spend a lot of time with them, I get concerned and I get kind of sad for them. E muitas vezes quando eu passo tempo com eles, eu fico preocupado e me sinto triste. You see, many pastors and many missionaries, Você vê muitos pastores e muitos missionários, they lead a church, but they don't have a church. eles lideram uma igreja, mas eles não têm uma igreja. You need a church to grow up. Você precisa de uma igreja para crescer. I don't care what your role is in the church. You need a church family, a spiritual family, in order to be a Christian, a healthy Christian, a resilient Christian. Você precisa de uma igreja, não importa qual seja o teu papel na igreja, você precisa de uma igreja para você crescer, para você ter relacionamentos, para você aprender, para você desenvolver e ser resiliente. Sometimes I've wondered, I don't know if you can translate this, if there's a kind of Protestant sacerdotalism. Às vezes eu penso se existe um sacerdócio protestante. So you know how it is in the Catholic priest. He's really not human, right? Então você sabe como é que é na igreja católica, certo? O sacerdote lá, ele não é humano. He wears different clothes. Ele usa roupas diferentes. He allegedly doesn't deal with women. Teoricamente, ele não tem relacionamento com mulheres. They're in a different world. Eles Different kind of vivem people. num mundo diferente, é um pessoal totalmente diferente. And sometimes I think we think about our pastors in our Baptist churches that way. E muitas vezes a gente pensa nos nossos pastores, nas nossas igrejas batistas da mesma forma. But once again, you know, Mas, de novo, você sabe, pastors are just as human as everybody else. pastores são tão humanos quanto qualquer outro. They have just as many emotional needs and relational needs. Eles têm tantas necessidades emocionais, And they need social support, e they eles need precisam community. de apoio social, eles precisam de unidade. Every one of you, whatever your role, Cada um de vocês, não importa qual é o teu papel, you do want to be known, você quer ser conhecido, heard, ouvido,
understood, entendido, loved? amado. Of course. É claro, You're a human being. você é um ser humano. You're made for relationships. You're made in the image and likeness of the Trinity. Você foi feito para relacionamentos. Você é feito à imagem da Trindade. Okay. And as I said, everybody needs a spiritual family. Otherwise, you can't grow without a family. Então, e você precisa, todos nós precisamos de uma família espiritual, porque não tem como você crescer sem uma família. Now, I know it's different. I've been an elder at my church for 22 years. Eu sei que é diferente, eu tenho sido presbítero da minha igreja por 22 anos. And a professor at the seminary for 25. E professor no seminário por 25. And yeah, it is different. So what do we do with that at my church? What we do is we have a small group for leaders. E o que a gente faz com relação a isso? A gente tem um pequeno grupo para líderes. I need real relationships. Eu preciso de relacionamentos reais. Not just with my wife, Não só com a minha esposa, but with my church family. mas com a minha igreja, a família da minha igreja. Okay. So this is a place where I can show up and just be Sam. E esse é um lugar onde eu posso vir e simplesmente ser o Sam. Okay. So the guy that did this study at Notre Dame, the professor there, Então esse professor que fez esse estudo lá em Notre Dame, Dr. Bloom said, Dr. Bloom disse, the age also comes to, came to me. velho como eu. Which one? He says there's a significant difference between appropriate relationships within the church and none. Existe uma diferença significativa entre relacionamentos apropriados dentro da igreja e nenhum de forma alguma, nenhum relacionamento. Existe uma diferença entre relacionamentos apropriados e a ausência total de relacionamentos. So let's make a little shift. Let's shift gears here. Então vamos fazer uma pequena mudança aqui. And let's look at some of the external factors related to burnout. Vamos dar uma olhada em alguns, nos principais efeitos, elementos externos para o burnout. And as I said, there's this big debate among psychologists. Is it context and environment or is it personal stuff? Então, mais uma vez, tem esse debate todo entre os psicólogos a respeito disso, se são elementos externos ou é algo pessoal da pessoa, que são os principais elementos do burnout. But I think they're both important. So we got this slide on context and the next one on personal Então, stuff. mas, mais uma vez, eu acredito que os dois são importantes. Então, para esse slide, a gente vai falar sobre os elementos externos e o outro sobre elementos pessoais. So you can see that the first on the list here is the demand, the workload on the one hand, and then how much time off on the other hand. Então, você pode ver que o primeiro ponto aqui é que, de um lado, tem essa tensão entre a carga de trabalho, demanda, versus o tempo que eu tenho de recuperação, o tempo que eu tenho para isso. Okay. So, does the pastor really have a day off? Então, o pastor, será que ele realmente tem um dia de folga? When he puts his cell phone in the drawer? Quando ele coloca ali o seu celular separado? When he doesn't have to answer calls? Quando ele não precisa ficar respondendo ligações? Okay. Does he have a Sabbath, in other words? Será que ele tem um sábado? Okay. So the second is the amount of influence or control or autonomy that person has in their work. E o segundo é a quantidade de controle, influência, autonomia que essa pessoa tem no seu trabalho. So some of the most stressful jobs are those that, back to the first factor, have high demand. Então, um dos trabalhos que são mais estressantes, e de volta ali ao primeiro ponto, é que tem uma alta demanda and low control. E pouquíssimo controle. Okay. The third factor is just how rewarding is that position for that person? E o terceiro é o quanta de recompensa isso é para a pessoa. Is
do they feel appreciated in their work? Será que essa pessoa se sente reconhecida no seu trabalho? Are they properly recognized? Reconhecido, sem amor. And are they properly compensated? Será que ela é compensada, apreciada no seu trabalho? Okay, and that includes money. We need Isso money. inclui dinheiro, e a gente precisa de dinheiro. It's hard to live in this world É a without maneira money. que a gente tem para viver nesse mundo. Okay. The fourth external factor is, we've already mentioned, a sense of community and support. E o quarto ponto, a gente já comentou antes, é esse senso de comunidade, de equipe ali de apoio. The fifth is how effective they and their community is at resolving conflict. E o quinto ponto é quão efetivo nós somos para resolver, esse grupo é pronto para resolver conflitos ali. So what we say, and I think it works better in English, but is we need to learn how to be peacemakers, not peace fakers or peace breakers. Ok, you have to... nós precisamos ser... Vou traduzir literal, que eu acho que fica mais... Mas você tem doutorado, não? Not in English language. Okay. In theology. It's different. Nós precisamos ser fazedores da paz, ou pacificadores, para nós não sermos peace faking, ou not real, para nós superficial. sermos falsificadores da paz, para que nós não sejamos quebradores da paz. So there's a middle road here. Então existe um caminho aqui no meio. What do you think? How do you do? Então, o que você pensa? Como é que você faz? Are you a peacemaker? Você é um pacificador? Not a peace faker, Não um falsificador da paz. and not a exploder, peace breaker. Não um que explode tudo, um destruidor da paz. You know, I mean, Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they're the ones that are my children. They are the children of God." Foi o que Jesus falou, né? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Sixth correlate for O pastoral sexto- well-being is that they have a sense this church is fair with me. Então é aquele senso de que essa igreja, ela é justa comigo. They respect me. Eles They me value me. respeitam, This is fair. Our back and forth works. eles me valorizam. Isso é justo, esse relacionamento de ir e vir aqui entre nós. And then the last external factor is congruence with their basic values and ideals. E o último, o sétimo valor é essa congruência dos valores e ideais. So this can have both with the church's style and with its theology. Isso tem a ver com o estilo da igreja e também com a sua teologia. Okay, this next slide tells us some of the personal struggles that raise the possibility of burnout. Então, mais uma vez, esses são fatores que podem aumentar a possibilidade de você sofrer um burnout. Some of you kind of naturally and biogenetically, you just handle stress well. Muitos de vocês simplesmente lidam geneticamente bem com o estresse. When we study babies, we study neonatal development. Nós estudamos bebês, nós estudamos esse desenvolvimento dos novos nascidos, né, dos temperamentos desses bebês recém-nascidos. When babies are only 1 or 2 days old, so they haven't learned anything yet. Então, esses bebês, quando eles têm apenas 1 ou 2 dias de vida, eles não aprenderam nada ainda. They react very differently already. They're different. Eles reagem de uma forma diferente já logo no início. Some babies cry when there's light or touch or cold. They very readily. Alguns bebês, eles reagem alto quando elas são tocadas ou quando são a luz é acesa, eles reagem de uma forma muito específica. E outros são bem relaxados, bem brasileiros, então.
And so even just 1 or 2 days old, people are really different. Relaxados is not a very good word, we No? say. No. Okay. Relaxed, you mean, right? I mean, relax. Relax, okay. Tranquilos. Tranquilos, isso. Tranquilos. São mais tranquilos, mas não são tão agressivos. Yeah, yeah. So once again, I think that there are biogenetic tendencies that are related to the development of burnout. Então, eu creio que existem algumas tendências genéticas ali ligadas à maneira como você lida And com o as I've estresse. already said too, people that already have struggles with anxiety and depression are more prone to burnout. E como eu falei antes, algumas pessoas elas têm uma tendência maior à ansiedade, à depressão, então elas são mais suscetíveis. And then also people that are very perfectionistic. Everything always has to be just right. E também tem aqueles que são perfeccionistas, porque tudo tem que ser perfeito. Okay. And that's difficult with a church full of sinners. E isso é difícil em uma igreja cheia de pecadores. Okay. We're going to take one more step here this A evening. gente vai dar mais um passo aqui nessa noite. And I am going to find a way, I'm going to ask Reginaldo to help us find a way to make this, especially this part of any of my PowerPoints, public so people can use it. All of them are. Yes. Então, não sei como fazer, vou pedir ajuda do pastor Reginaldo, porque todos os meus PowerPoints aqui são públicos, eles podem ser compartilhados. Yeah. Podemos fazer plano por isso. So what I want to give you here is the first step in dealing with burnout. Então, o que eu quero fazer é assim, o primeiro passo de você fazer, que você deve dar para lidar com burnout Is kind of like we said last night. é o que a gente falou ontem à noite. Know your disease. Conheça as suas doenças. If there's something wrong with you, admit there's something wrong with Se you tem algo errado com você, admita que tem algo errado com você. and develop a plan for help. E desenvolva um plano para ajuda. If you keep saying I'm fine, tudo bem, joia, e não é certo, não é a realidade, então vocês nunca vão achar ajuda. Okay? So we've talked about what burnout is already tonight through 3 main symptoms. Então, nós falamos hoje sobre o que é o burnout através desses 3 sintomas. Okay? The first is emotional and physical exhaustion. Primeiro é essa exaustão física e emocional. The second is relational alienation, detachment, and loneliness. Então, o terceiro é essa alienação, desconexão e solidão. E a falta de capital relacionamento. E falta de capital relacional. Relacional. And then a third main symptom E o terceiro principal sintoma you think I would know this since I've studied it for so long. Is this sense that am I really good at this anymore? Am I effective at all? essa sensação do tipo, será que eu sou bom mesmo nisso? Será que eu estou sendo efetivo no que eu estou fazendo? Okay. So, the most important thing for us to understand mais importante para nós entendermos is the second point up here. é o segundo ponto ali. If you don't reduce your workload, se você não reduzir a sua carga de trabalho, you will not get well. você não vai terminar bem. You can't just fill the tank up and recover. That's not burnout. Você não pode simplesmente encher o tanque e continuar. Não dá certo com burnout. I have treated dozens and dozens of pastors and missionaries and executives with burnout. Eu tenho atendido dezenas e dezenas de pastores e executivos que passaram por burnout. And if they do not reduce their workload significantly, they don't get better, they get worse. E se eles não diminuem a sua carga de trabalho, eles não melhoram, eles só pioram. So reducing the workload, finding ways to rest and relax are
totalmente essencial. Então, você reduzir a sua carga de trabalho, aumentar o descanso e o relaxamento é essencial, totalmente essencial. And as I said, this usually entails cutting back in one's workload by at least 25 or 30%. Então, como eu disse antes, isso é importante, né, acontecer quando você corta pelo menos ali 25% da sua carga de trabalho. And I have seen some people that cannot work for months. E eu tenho conhecido algumas pessoas que não podem, não conseguem trabalhar por meses. Depende da severidade do burnout que eles têm. So we're talking about usually several months of reduced workload. Então, nós estamos falando aqui de alguns meses onde você reduz a sua carga de trabalho. The third point here is people need to take care of their body. We are body and soul. Então, o terceiro ponto é que a pessoa precisa cuidar do seu corpo, porque nós somos corpo e alma. So they need kind of a renewal of their plan to take care of the corpo. Então, eles precisam de um renovamento, uma nova maneira de cuidar do seu corpo. And there are some basics here. E existem algumas coisas básicas aqui. Exercise, Exercício, light, luz. the sun is very good for O us. sol é muito importante para nós. We have photoreceptors in our eyes, in the retina of our eye. Nós temos receptores de luz nos nossos olhos, fotorreceptores nos nossos olhos. Yeah. And then we also have them in our skin. E nós também temos na nossa pele. And these impact our hormones and our neurotransmitters. E isso afeta os nossos hormônios e os nossos neurotransmissores. Obviously, diet, nutrition is very important. Obviamente que a dieta, a nutrição é importante. And then lastly, medical consultation. Sometimes people have medical problems that really must be addressed. E também você precisa de consultas médicas. Você muitas vezes vai precisar de um acompanhamento médico. The fourth part of this self-care plan E o quarto ponto desse plano de recuperação is having a daily time to settle down and decompress and check out. você ter um tempo todos os dias para você descomprimir, você desconectar, desapegar e desestressar. So this should be almost every day. Isso deve ser quase todos os dias. And it's something where you can kind of turn your mind off. Então, é um momento ali para você desconectar a tua mente, So your body can catch up. para que o seu corpo possa alcançá-lo. Breathing is really good for us. Respirar é muito importante para nós, muito bom para nós. It settles our autonomic nervous system down. Isso reequilibra o nosso sistema nervoso. So this daily time to decompress might for some people be just sitting, Então, talvez reading, esse tempo de descompressão do seu sistema, do seu corpo, seja talvez ali, para sentar, poderia ser sentar-se, para talvez dar passeio, talvez tirar uma soneca, ler. Okay. So I know this can be difficult if we have children at home. Eu sei que isso pode ser difícil se você tem crianças em casa. So some people have to do it in the park, or after they get off of work, they stay at work for 20 minutes extra. Então, talvez você precisa ir para um parque ou, de repente, no trabalho, você fica 20 minutos extra no trabalho. The Christian philosopher Dallas Willard says, O filósofo cristão Dallas Willard disse: it's a serious thing to remove the element of relaxation and play from our lives. It's a serious thing. É uma coisa séria retirar o elemento do relaxamento e do esporte, do jogo, da brincadeira da nossa vida. Okay. The fifth part of the self-care plan is a very unique term here. I say it's a restorative niche. E o último ponto ali, que é um ponto muito importante, que eu chamo de nicho restaurador. Okay. So basically this is a hobby.
Então, basicamente, isso é um hobby. Okay. So for some people that's biking, for other people it's golf or carpentry or tennis or fishing or hiking or music or... And translating will be... Então, para algumas pessoas, isso vai ser um hobby, como andar de bicicleta, escalar, jogar golfe, jogar futebol, né, você tem um esporte. Okay. Música, essas coisas. Um passatempo, mais ou menos, não? Um passatempo, mas Sim. Português. Sim. The study done at Notre Dame, they found this was very, very helpful to pastors. O estudo que eu falei ali, que isso é muito importante para os pastores. To have something that they did and enjoyed, it was intrinsically motivating for them. Que era importante eles fazerem They algo loved que era intrinsecamente motivador, que dava para eles esse prazer. So this had a lot to do with pastoral flourishing. Então isso tem muito a ver com esse florescer pastoral. But only 25% of the pastors did it. Mas apenas 25% dos pastores faziam. Okay. Next part of the self-care plan are spiritual practices. A próxima parte desse cuidado são as práticas espirituais. We're actually going to practice this tomorrow night. Não, nós normalmente temos práticas, certo? Vamos praticar amanhã à noite esta coisa, esse negócio. Essa coisa. Uma palavra técnica. Ok, uma coisa. Como o trem, não? Um trem. Não, esse é de Minas. We'll spend a lot of time on this tomorrow night. We're going to talk about meditation. Nós vamos gastar bastante tempo ali falando sobre meditação. But the point of a spiritual practice isn't to just get something from God. Mas a questão ali das práticas espirituais não é apenas ter algo de Deus para nós. It's not just even to improve our mental and spiritual health. Isso não é nem também com relação a nós melhorarmos a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, ainda que sejam boas. E isto é uma coisa boa, mas é mais do que isto. É para simplesmente ficar com Deus. Para ficar na presença de nosso Deus. My pastor, I call him the Baptist monk. Monk like a O meu padre. pastor, eu chamo ele de monge batista. He loves to pray and meditate. Ele gosta de orar e meditar. So he loves to teach on spiritual practices. Então ele gosta de ensinar sobre práticas espirituais. So he was teaching a Sunday school class at my church on meditation and quiet time, having your quiet time. Então ele estava ensinando ali na escola bíblica sobre a meditação e o tempo de silêncio com o Senhor. And he said, now I want you to realize that doing your quiet time is not just another thing to check off your list. E ele disse, né, eu quero que vocês saibam que o teu tempo de silêncio com Deus não é apenas um item lá para você fazer um check ali dizendo que você fez. It is not just something to do. Não é algo que para você simplesmente fazer. It is somebody to meet with. É alguém com quem você vai se encontrar. Your time with the Bible and prayer is a time to actually, really meet with your Father. O teu tempo ali de oração e com a Bíblia é um tempo em que você realmente vai se encontrar com o teu Pai. You know how it is, I bet you have some people in your life that you just love to be with. Você sabe como é que é, talvez você tenha pessoas na tua vida que você simplesmente ama estar com elas. So there are some people like my wife Mindy or my pastor Larry. Tem pessoas, por exemplo, como a minha esposa ou como o meu pastor Larry. Or a friend of mine that's passed away named David. Just being with them was a pleasure to me.
Ou como um amigo que já faleceu, David, estar com essas pessoas é simplesmente prazeroso para mim. Words were not always necessary. Palavras nem sempre são necessárias. Their presence was enough for me. A presença deles era suficiente para mim. Sometimes we have to remember and relearn how to just simply be in the presence of God. It's a reality, right? We just have to not just know it, but experience it, right? Às vezes a gente precisa aprender ou lembrar da importância de simplesmente estar com o Senhor, não é? É verdade, às vezes a gente sabe disso, mas a gente precisa relembrar da importância de estar com Deus. Então, como eu disse, amanhã à noite vamos praticar o meu exercício de respiração espiritual. Amanhã à noite. Tem outras formas. Simply what's called the Jesus Prayer, a oração de Jesus. E é muito, muito simples. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, o pecador. Lord Jesus, have mercy on me. Lord Jesus, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Então, às vezes é só essa oração, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. So, let me say this a different way. Então, deixa eu falar isso de uma forma diferente. Well, first, let me say, I love theology. Primeiro, deixa eu dizer, eu amo teologia. I'm not a theologian, but I do love Eu theology. não sou teólogo, mas eu amo teologia. But God is not a doctrine or a propositional statement or a confessional statement. Mas Deus, ele não é uma doutrina ou uma proposição doutrinária. Ele não é isso. God is not a theological proposition. Deus não é uma proposição teológica. He's a person. Ele é uma pessoa. He's your father. Ele é o seu pai. So knowing him é mais conhecer do que saber. Não é? It's one-on-one. It's personal. Então, estar com ele é mais do que saber, é estar ali, é um a um, você e ele. This is one of the great benefits of kind of recovering Christian meditation and contemplative prayer. Então, esse é um dos grandes benefícios da gente recuperar o valor da meditação e da contemplação. And our goal in this kind of meditation isn't like it is in the Eastern religions. It's not emptiness or nothingness. Então, e o nosso alvo disso não tem nada a ver com a meditação do Oriente, não tem nada a ver com o esvaziamento ou nada na nossa mente. Instead, for us, meditation is about presence. Ao contrário, para nós, meditação tem a ver com a presença. I show up and God shows up. Eu me apresento e Deus se apresenta. Okay. The Bible says, in him we live and move and have our very being. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. So meditation and contemplation help us to experience spiritually what is true theologically. Então, a meditação e a contemplação nos ajuda a experimentar o que é a verdadeira teologia. Yeah. It is, like the psalmist said, to taste and see that É the o Lord is que good. os Salmos fala, da gente provar e ver que Deus é bom. It is to not just hear him, but to see him, like Job said. Não é apenas ouvir dele, mas vê-lo, como Jó falou. Yeah, Job said, I had heard of you with the hearing of my ears, Jó falou, eu ouvi acerca do Senhor com os meus ouvidos, but now I see you. The eyes of his heart. mas agora os meus olhos te veem, porque os olhos do seu coração estavam abertos. Para uma realidade que estava sempre lá, mas ele não notava.
Or the other Psalm 46, it's to be still and know that he is God. Ou como diz ali nos Salmos 37? 46? 46. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Yeah. So recovery from burnout Então, recuperar-se de um burnout is a call to spend time with God. é um chamado para você gastar tempo com Deus. It is a call to do less, not more. É um chamado para você fazer menos e não mais. In other words, it's subtraction, not addition. Então, em outras palavras, Subtraction, subtrair. é uma subtração. Então, em outras palavras, é uma subtração e não uma adição. Okay. It is to eliminate hurry from our lives. É você eliminar a pressa da nossa vida. Now, we started tonight talking about how hard ministry is, right? Então, hoje à noite nós falamos do quão difícil, duro o ministério pode ser, certo? Life can be hard and ministry can be really hard. A vida ela pode ser dura e o ministério pode ser realmente muito duro. And we said that was because ministry requires us to love always with resilience. E nós vimos isso, nós vimos que é porque o ministério requer de nós que nós sempre amemos e sejamos resilientes. Okay. And when Paul instructs us in 1 Corinthians 13, verse 4, what is the first thing on the list of what love is? Então, quando Paulo nos instrui ali em 1 Coríntios capítulo 3, qual é a primeira palavra relacionada ao amor? Okay. Love is, o amor é paciente. Para ser paciente, você tem que slow down, Você tem que diminuir a velocidade, meet with God, se encontrar com Deus and then you meet much better with people. e também você meet better. We get to know them better, we connect better. E assim a gente também se conectar melhor com as pessoas. Okay. So once again, recovery from burnout requires subtraction, not Então, addition. mais uma vez, para se recuperar do burnout, é preciso subtração e não adição. This also entails saying yes to more sleep, Então, também envolve você dar mais sims para dormir, okay, to more margin in one's life. para dar mais margem para a sua vida. Okay. So, when Jesus said, "Come follow me," Quando Jesus disse, vem, siga-me, they had to leave some things behind. eles tiveram que deixar algumas coisas para trás. They had to subtract. Eles tiveram que subtrair. There's some things that we are much better letting go of. Tem certas coisas que nós nos tornamos melhores quando a gente simplesmente deixa. Okay. Okay. Next point here. Ok, o próximo ponto aqui. Once again, so we're looking at this kind of all these different parts of a recovery plan. Então, na medida que a gente vai vendo todos esses pontos que são plano de recuperação, And the seventh is just the critical importance of relationships. e o sétimo aqui é como são importantes os relacionamentos. So who is your support team? Então, qual é a tua equipe de suporte? Okay. So 4 types of relationships are very important for us. São 4 tipos de relacionamentos ali que são importantes para And nós. it's obvious here I'm especially thinking of pastors. E é claro que eu especialmente estou pensando nos pastores. So we've already said, is the relationship between the pastor and his church. Então, como já falei antes, né, já foi falado, é o relacionamento entre o pastor e a sua igreja. If this is good Se over isso extended é bom, periods of time, se isso é bom em períodos extensos de then he's tempo, going to flourish. então ele vai florescer. If this is bad over extended lengths of time, Mas se isso é ruim num período extenso de tempo, he's going to be at risk for burnout. ele vai estar indo na direção do burnout.
Obviously, the second here is that we need family and friends. E óbvio que o segundo ponto aqui é que nós precisamos de família e amigos. We need connections with our rede, our denominação. Nós precisamos de conexões com a nossa rede ou denominação. And then lastly, we need other people that do the same things we do, that understand our E situation. por último, nós precisamos de pares, né? Pessoas que entendem a nossa situação, estejam na mesma situação. So to have a healthy social network builds and increases resilience. Então, ter uma rede de relacionamentos saudáveis, ele aumenta a nossa resiliência. So, ponto 8 aqui. Sono. Uma das minhas coisas mais prediletas, mais favoritas para mim, dormir. It's interesting because most adults need 7 or 8 hours of sleep. É interessante porque a maioria dos adultos tem 7 hours. 7 to 8 hours of sleep. Tem entre 7 e 8 horas de sono. Okay, now I know that varies a little bit, but that's a good average is 7 to 8 hours. Eu sei que às vezes varia um pouco para mais, um pouco para menos, mas a média é de 7 a 8 horas. And what we find is that people that are getting less than 6 hours of sleep at night, more than one night a week where they're getting less than 6, they go into sleep deprivation. Então, o que nós vemos é que as pessoas que dormem menos de 6 horas por semana, menos de 6 horas por noite, uma vez ou mais por semana, Sim. elas, Mais do que uma vez por semana. mais do que uma vez por semana, elas vão entrar num estado de privação do sono. Yeah, deprivação. Sim, sim, sim. E isto não é bom para o seu corpo, não é bom para seu mente, não é bom para seus emocionais, suas emoções. Então, o sono é muito, muito importante. E tenho muitos outros pontos aqui que eu não vou Que eu não vou cobrir. cobrir hoje à noite, mas vocês vão ter acesso destes. Okay. Os 2 últimos pontos. Cuidado da alma. Às vezes, como já dizemos, o cuidado requer um psicólogo, um conselheiro pastoral. If somebody has arrived at burnout, Se uma pessoa está indo na direção do burnout, yes, I think they could work through all of these points in the self-care plan and probably be okay, but it's so much better to have somebody walking alongside you that understands it. obviamente que se a pessoa trabalhar cada um desses pontos aqui que foram colocados para o plano de recuperação, vai ser bom, mas vai ser muito melhor se ela fizer isso sob cuidado e conselho de alguém junto com ele. Okay. Então, último ponto, ponto 10. Leve Moisés e Jesus, que é o Senhor do sábado, não é? A sério. Êxodo 20, versículos 8 a 10 diz: lembra-se do dia do sábado para o santificar. O 7º dia é um sábado para o Senhor, seu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. It's a big deal. Então, uma coisa importante. I mean, Moses and Jesus, those are kind of big guys in the Bible, right? Não é Moisés Kind e of Jesus, important eles são people. bem importantes na Bíblia, certo? Maybe we should listen to Moses and Talvez Jesus a gente deveria ouvir, né, Moisés e Jesus and take Sabbath seriously. e levar o sábado a sério. Now, I know some of you might be dispensationalists and you say, no, we don't have to follow those laws, but Talvez alguns aqui sejam dispensacionalistas e dizem, a gente não precisa mais seguir a lei. I think that good sense and the New Testament, we see so many times that Jesus got away from the crowds. Mas nós vemos no próprio Novo Testamento que muitas vezes Jesus simplesmente saía para descansar. Okay.
So let's close with this benediction. Vamos terminar com essa bênção. It's a blessing? Benediction? Yeah. O nosso Deus, o seu Jesus diz assim: venha a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Na presença dele. E você pode entrar na presença dele. Isto é realidade, não é? Não é visível para nós, mas é realidade que dura para sempre, não? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo, Jesus diz, o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. Eu gostaria de encerrar hoje à noite e pedir meu amigo velho aqui, ou velho amigo, não sei, Renato, para encerrar-nos com uma oração. Você pode? Velho amigo e amigo velho. Vamos ficar em pé, irmãos. Paizinho querido, quantas coisas boas, importantes ouvimos aqui nesta noite. O Senhor realmente é maravilhoso. Eu quero te dizer muito obrigado, porque o Senhor trouxe nosso querido irmão e amigo, Dr. Sam Williams, para nos ensinar tantas coisas, nos relembrar também de outras coisas, com esta verdade tão clara da tua palavra, de que nós precisamos descansar. Ajuda-nos, Senhor, a aliviarmos a carga realmente quando necessário. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra, a ensinarmos a tua palavra, mas também a viver a tua palavra. Dá a cada um dos que aqui estão paz no coração, fé, para que possamos, todos nós, descansar, sabendo que estamos debaixo dos cuidados do teu Filho Jesus. Leva-nos em paz agora. Dá-nos uma boa noite de descanso, refrigério, para que amanhã possamos continuar a caminhada. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu velho amigo. Obrigado. Obrigado, professor, pastor, missionário Eliezer, nosso ex-aluno aqui, atual professor também, né? Estamos juntos aí na luta no reino de Deus. Pastor Reginaldo, tem algum aviso? Então vão todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Até amanhã.